Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Simone Vieira e hoje eu vim mais uma vez falar sobre a redação para o Enem. Na aula anterior, eu falei que na sua introdução não podiam faltar a apresentação do tema, a apresentação da tese e o projeto de texto. Hoje eu vim falar especificamente sobre a tese e o projeto de texto. Antes de começar, não deixe de fazer a inscrição no canal para você não perder nenhuma das próximas dicas sobre produção de texto para o Enem. Vamos começar? Vem comigo! Então hoje a gente vai começar falando sobre a tese. E por que essa tese é tão importante para o texto dissertativo argumentativo? Bom, o texto dissertativo argumentativo é aquele que vai pedir a sua opinião, o seu posicionamento crítico, né, o seu ponto de vista. E a tese é o momento em que você vai mostrar ali, vai demonstrar para o examinador o seu posicionamento crítico, tá certo? Então a gente diz que a tese é a afirmação crítica. E é ela que vai determinar todo o restante do seu texto, porque você vai trazer os argumentos de acordo com a tese apresentada. Lá na sua conclusão, na proposta de intervenção, você também vai pensar numa proposta de intervenção que esteja relacionada com a tese apresentada na introdução. Então eu acho que eu já respondi, né? Por que a tese é tão importante. Hoje eu trouxe uma redação do Enem de 2019 para a gente ver como que o candidato incluiu a tese e o projeto de texto na introdução. Então você vai ter a introdução com tese e projeto de texto. Mas é claro que o foco da aula hoje, embora seja tese e projeto de texto, a gente também vai dar uma olhadinha na apresentação que o candidato fez em relação ao tema, tá certo? Então vamos lá. No texto, ele vai dizer o seguinte: para o filósofo escocês David Hume, eu acho que a pronúncia é essa, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o seu pensamento, habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Sob essa ótica, o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos, e justamente por esse potencial cognitivo, ele é tão relevante. É prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com o modelo artístico tratado, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então, como eu disse, o foco hoje é a tese e o projeto de texto. Já falei isso lá desde o início. Mas a gente precisa prestar atenção em como ele apresenta esse tema. E olha como ele escolheu apresentar o tema. Escolheu apresentar o tema por uma citação, a citação de um filósofo. Isso me lembra, né, que as citações são muito importantes para a sua introdução e elas podem ser utilizadas e são muito bem-vindas. Agora, tem que ter um cuidado com relação ao uso das citações. E o cuidado principal é você fazer relação com aquilo que foi citado pelo filósofo, né, ou pelo sociólogo ou biólogo, e relacionar, bem relacionado assim, bem diretamente com o que você vai escrever depois dessa citação, com todo o texto, né? Porque não adianta você deixar a citação lá isolada e não relacionar ela com a temática e com o texto escrito, né, o restante do seu texto. Bom, outra coisa importante em relação à citação é que ela demonstra aí um conhecimento, né, uma bagagem cultural. E a competência 2 do Enem vai avaliar esse seu repertório sociocultural. Então, por que as citações são interessantes e são bem-vindas? Porque ela demonstra que o candidato tem um conhecimento de mundo vasto, tá? Então, você trazer outras áreas do conhecimento para o seu texto é muito válido, tá? Agora vamos de fato ao que interessa, a tese. Nesse iniciozinho de redação, a gente vê algumas marcas aí de criticidade do autor, tá? Quando ele diz ali, ele é tão relevante, né? Ele está falando do cinema. Então, essa parte aí de ser tão relevante, dizer que o cinema é tão relevante, já demonstra criticidade, já demonstra um certo posicionamento. Outra coisa ali, depois desse segundo período do texto, ele vai dizer o seguinte, olha,
É prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada. Então, aí a gente tem a tese, tá? Que é a afirmação crítica. A tese dele é de que a arte cinematográfica deve ser democratizada e que o cinema é algo relevante. Então, nós tivemos aí a apresentação da tese. Agora, presta atenção no finalzinho desse período, o período que começa assim: é prudente apontar, tá? Então, dizer que é prudente, tá? Também tem aí uma marca muito importante, né? Um posicionamento. Dizer que é prudente, ou em outros casos, né? Dizer que é nocivo, infelizmente, tudo isso demonstra o posicionamento do autor, tá certo? Agora, lá no finalzinho desse período, como eu ia dizendo, olha o que ele coloca. Por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então ele vai dizer o seguinte, olha, que a arte cinematográfica, ou seja, o cinema, deve ser democratizado por que razões? Por razões que dizem respeito tanto ao social quanto ao jurídico, né? Tanto à sociedade quanto às leis. Então, nesse momento que ele diz que as razões apontadas são sociais e quanto às leis, é o momento em que ele está fazendo o encaminhamento do texto, ou seja, ele está dando o projeto de texto dele exatamente aí nessa parte. Então, gente, nesse projeto de texto, ele já está deixando claro que o que vai ser tratado no primeiro parágrafo e no segundo do desenvolvimento são as razões sociais e as razões relacionadas às leis que fazem com que, de fato, o cinema deva ser democratizado. Então, é o que a gente deve esperar, né, dessa redação ao longo do texto. E é para isso que serve o projeto de texto. É dar uma informação ali para o examinador do que ele pode encontrar no decorrer do texto. Então ele fez direitinho. Agora, para a gente saber a prova, né, para a gente ter uma prova real de que, de fato, lá no desenvolvimento, ele vai realmente ir mais a fundo sobre essas razões sociais e essas razões relacionadas às leis, a gente tem que dar uma olhada também no desenvolvimento, no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos lá comigo? Então, olha aí. Em primeiro lugar, é válido frisar que a prática do cinema dialoga com uma elementar necessidade social. Para entender essa lógica, pode-se mencionar o historiador holandês Johan Huizinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico. É justamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias, de modo a compartilhar experiências e vivências. É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor social disso, capaz de promover uma benéfica coesão social. Então, gente, o que a gente percebe logo no primeiro parágrafo do desenvolvimento é que ele faz uma retomada ao que ele disse lá na introdução, naquele finalzinho da introdução, naquele último período em que ele diz que vai tratar das razões relacionadas ao social. E lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento ele fala sobre as razões sociais. No segundo parágrafo do desenvolvimento, ele vai falar sobre as razões relacionadas às leis. E é assim que você tem que fazer. Sempre que você tiver na sua introdução, lá no seu projeto de texto, por exemplo, se você disse lá no projeto de texto que vai tratar das causas e consequências relacionadas a um tema específico, no seu desenvolvimento você começa com a causa e no segundo parágrafo desse desenvolvimento você fala das consequências. Disse que ia tratar dos aspectos positivos e aspectos negativos. Lá no seu desenvolvimento você começa o primeiro parágrafo falando dos aspectos positivos, né? E no segundo parágrafo dos aspectos negativos. E é assim que você vai fazer. Sempre que prometer lá na introdução que vai tratar de algum assunto sob determinada ótica, sob determinado ponto de vista, você precisa dar conta disso no seu desenvolvimento, tá? Fica a dica aí. Outra coisa também muito importante, gente, é que no desenvolvimento, mais uma vez, ele fez uso, tá, de uma autoridade no assunto, ele fez uso de uma citação, sim, ele citou um historiador, e isso também conta muitos pontos. No seu desenvolvimento, você precisa fazer
a retomada do que foi dito na introdução, trazer dados, exemplificações, citações, tá? E dar ali o seu posicionamento crítico mais uma vez, tá certo? Então eu estou adiantando um pouquinho que a gente vai falar na nossa próxima aula, quando tratarmos do desenvolvimento. Bem, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Nós vimos que a nossa introdução ela precisa ter apresentação de tema, apresentação da tese e um projeto de texto. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre desenvolvimento da redação para o Enem. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, curta, compartilhe, bons estudos e até a próxima aula!